Sabe aqueles momentos em que você abre a sua Bíblia e ela fala com você algo que entra no seu coração fortemente como uma resposta daquilo que você tanto queria? Se você nunca passou por isso, saiba que o apaixonado pela Bíblia passa por isso. Então eu gostaria de ler com você aqui uma passagem que é muito conhecida, tem até música sobre ela, sobre uma passagem bíblica que está no livro de João, capítulo 21, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Veja que essa passagem é uma passagem que fala sobre Jesus, fala sobre Maria, e essa é uma passagem que se passa depois da crucificação de Jesus. Então Jesus aqui ele já tinha sido crucificado, ele já tinha sido morto e ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou à entrada do sepulcro. E eu gostaria que a gente refletisse nesse momento sobre como é importante você estar no lugar certo, mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando ninguém acredita que aquilo vai ressuscitar, sabe? Aquele projeto, aquele sonho. Mesmo quando ninguém acredita no que somente Deus falou com você. Mesmo quando ninguém acreditar. Quando as pessoas já se retirarem, sabe? Irem para casa, quando as pessoas voltarem à sua rotina, saiba que você precisa estar no lugar certo. E o lugar certo para você estar é onde Jesus está. E Maria, ela estava no lugar certo. Maria, ela estava ali chorando. Ela estava em prantos. Ela chega nem a reconhecer Jesus quando Jesus fala com ela. Mas ela está ali, naquele momento. Talvez ela estivesse ali com fome, talvez ela estivesse com sede, mas eu acredito que o que ela mais sentia ali era o sofrimento da perda, de acreditar que o corpo do mestre dela, acreditar que Jesus estava morto, que tinham levado ele. Mas sabe que é tão interessante quando essa palavra ela vai dizer que Jesus ele pergunta: mulher, por que você está chorando? Sabe, como aquela pergunta, como quem diz assim, é uma pergunta para forçar uma resposta, para você pensar, sabe? Porque é meio que óbvio, né? Jesus ele gostava muito de fazer essas perguntas meio óbvias, como ele perguntava para um paralítico: o que você quer? Quando ele perguntava para alguém que precisava ser curado, né? E ele sempre pergunta, e ele pergunta para ela: por que você está chorando? Né? E é meio que óbvio o motivo dela estar chorando, mas ele pergunta, porque muitas das vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, eu não sei se você já passou por uma situação um pouco mais complicada, e a pergunta que Deus faz para você é uma pergunta para forçar você a pensar um pouco, sabe? Quando você quer muito uma resposta de Deus, e você ora e fala: me dá uma resposta, me dá uma resposta, me dá uma resposta. E a grande verdade é que a resposta já está lá. A resposta já está lá. Você já sabe o que é para fazer. Você só precisa ter força e fazer, sabe? Isso é algo que o Senhor tem falado comigo. Eu preciso ter forças para fazer aquilo que Ele já falou para mim, tá? Então, sempre que você estiver em um ambiente, sempre que você estiver em um lugar, sempre que você talvez estiver em prantos,
Talvez quando você estiver num ambiente só, onde ninguém mais acredita, só você, sabe que a resposta já está aí. Você só precisa pensar um pouquinho, analisar um pouquinho. A resposta já está na minha frente. Eu só preciso enxergar. E aqui, Jesus ele pergunta, por que você está chorando? Quem você está procurando? Sabe? É uma pergunta assim tão óbvia. Mas a grande verdade é que ele está dizendo assim, você está procurando quem? Porque se você estiver procurando eu estou aqui. Sabe? Então, Jesus ele está à frente. Jesus ele te direciona. Jesus ele está falando contigo assim como ele fala comigo. De quê? Que ele está na nossa frente. O que a gente precisa fazer já está aqui. E eu digo ao Senhor, obrigado, Pai. Obrigada por falar comigo. Obrigada por eu poder compartilhar essa palavra. Porque o Senhor ele fala comigo através da palavra. O Senhor ele pode falar contigo através da palavra. Ele quer falar contigo através da palavra. Tudo que você precisa já está aqui. Às vezes a gente faz grandes planos, né? Eu preciso fazer isso para ouvir a voz do Senhor. Eu preciso agir dessa forma para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela está aqui, na palavra. Ele já deixou instruções claras para a gente aqui. E sempre que você precisar de uma resposta, a resposta vai estar aqui. Maria, ela estava no lugar certo. O lugar certo, como eu falei, é onde a palavra está. E aqui a gente pode ver que Maria, ela dá resposta, né? Ela dá resposta para Jesus, e a resposta dela não é enxergar o que está à frente. A resposta dela é ficar na lamentação, ela está ali lamentando. Levaram o corpo. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente fica num ambiente aprisionado, num ambiente de dor. E esse ambiente não faz bem pra gente, ao contrário, esse ambiente faz muito, muito, muito mal. A gente não enxerga o que está na nossa frente. A gente só fica no ambiente da dor. E aqui, ela está no ambiente da dor dela, né? Claro que a gente entende o que Maria estava passando, né? E hoje a gente está vendo a história por fora, né? A história sendo contada. Mas isso aqui acontece na minha e na sua vida. A gente fica ali querendo a resposta. A gente tem um problema na nossa frente. E a resposta está ali. A gente sabe como agir, mas a gente é teimoso e não age. Então Deus ele está te impulsionando, ele está me impulsionando, porque a palavra corda para cá e corda para aí. Ele está nos impulsionando a olhar para a nossa frente, para olhar para o que já falou para a gente, sabe? Para a gente conseguir ter força para seguir na caminhada, para seguir na jornada e ser obediente à voz que ele já falou com a gente, tá? E aqui para finalizar essa palavra, quando Jesus chama o nome dela, ele chama Maria, ela reconhece. Porque eu acredito que a forma que ele chamou o nome dela era a forma que só ele chamava. E Jesus ele tem uma forma de falar com a gente. Jesus ele tem uma forma de dizer assim, sou eu que estou falando. E quando ele fala, você tem certeza que é Jesus. Você tem certeza que é o seu Pai. Porque existe uma forma que ele fala conosco, que vai lá no nosso espírito, que é um testemunho interno, que toca a gente por dentro, que a gente sabe, cara, isso aqui é Deus falando comigo. Então, quando ele fala, Maria reconhece. Quando ele dá uma direção para ela, ela é obediente à direção. Repara que ele diz Maria, ela diz mestre. E quando ela diz mestre, quando ela reconhece, ele dá uma direção para ela ir falar o que ela viu, o que ela ouviu, e ela prontamente obedece. Então, muitas das vezes, igual eu falei, a gente está numa situação difícil. E quando você está nessa situação difícil, você precisa ir para o ambiente certo. Você está passando por uma fase ruim, né? Você está passando por um processo difícil, você está passando por uma dificuldade. O que você precisa fazer? Ir para o ambiente certo. Qual é o ambiente certo? O ambiente certo é onde está Jesus. O ambiente certo é onde está a palavra. Se cerque da palavra. Se você não souber para onde ir, vai para o secreto. Vai para um lugar onde fica só você e o Pai. E fala com Deus em oração. E quando você estiver nesse ambiente, que é o lugar certo, preste atenção nas coisas que vão acontecer ao seu redor. Nas direções que Deus vai te dar. Nas direções que Deus já te deu, tá? E aí, quando isso acontecer, você presta atenção. Por quê? Porque naquele momento que o Pai falar contigo, você tem que estar pronto para ouvir. Porque ele vai te dar a direção.
Ele vai te falar o que fazer. E a instrução que ele te der, você tem que estar pronto para ouvir. Quando ele falar, você tem que dizer: mestre, eis-me aqui, fala, teu servo ouve. E quando ele falar com você, o que você vai dizer? Você vai ouvir e você vai obedecer. É isso que a gente precisa fazer. Então obedeça. Ouve a instrução. Eu te dei o passo a passo aqui. Esse passo a passo também é para mim. Então, que a gente possa estar no ambiente certo, que a gente possa ter atenção em ouvir Deus, que a gente possa pegar essas direções que o Pai dá pra gente e a gente possa aplicar. Só assim a gente vai conseguir cumprir o nosso propósito, porque todos nós temos um propósito. E a única forma da gente conseguir cumprir esse propósito é seguindo as orientações do Pai através do Espírito Santo, ok? Gostou dessa palavra? Se você gostou, dá um like aqui, se inscreve no canal se você gostou, se você está aqui comigo até agora e não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, fica aqui comigo, tá bom? Que sempre tem palavras novas saindo para edificar a sua fé, para que você possa crescer espiritualmente. E também aqui a gente fala muito sobre cura, né? Cura emocional, cura da alma. A gente tem conteúdo muito, muito poderoso para mulheres. Eu falo sobre casa, sobre lar, sobre família. Então fica comigo, tá? Tchau, tchau. Até o próximo.